Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus, Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou, Davi foi contra ele em nome do Senhor. Em momento algum o menino Davi temeu. Em nome do Senhor o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. E na tua vida não é nada diferente. Vem o inimigo. A paz do Senhor a todos os irmãos que se encontram videologados nesta manhã. Está começando mais um programa do Departamento de Cavalheiros da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração, cuja a sede está situada na cidade de Porto Alegre, mais precisamente na Avenida Farrapos, número 312. Temos como presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira e no Departamento de Comunicação o pastor Paulo Roberto dos Santos. E na superintendência do Departamento de Cavalheiros, pastor Wilson Resplandes. E eu sou o vosso irmão em Cristo, Celso Cavalheiro. Eu sirvo a Deus ali na cidade de Viamão, e a nossa sede diária está ali na Avenida Liberdade, 884. Temos como pastor diário ali o pastor Antônio Cristiano Brizola, e hoje comigo o nosso supervisor do entorno leste, presbítero Antônio Carlos. Paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos seus lares nos assistindo. Deus abençoe, na escuta deste programa maravilhoso. É com grande alegria, estamos contentes de tudo que Deus está fazendo, amém? Então é uma manhã excelente, fique conosco, participe dessa programação que Deus vai falar contigo. Aleluias. Agora são 7h02 desse dia 30, aleluias, de outubro de 2022. E dia que estará acontecendo, eu creio que daqui 1 hora, 2 horas aproximadamente, acho que a partir das 9, que estará sendo aberta os lugares para votação. E hoje nós temos um dia muito importante, mas sabemos que Deus está na frente. E nesse momento nós vamos orar a Deus, para que Deus venha agir, não somente nessa programação, mas em todo sentido, em todas as áreas, inclusive nesse pleito, nessas eleições do dia de hoje, que a vontade de Deus prevaleça, mas que seja a vontade de Deus, não a nossa, não a do homem, e muito menos a do inimigo das nossas almas. Aleluia. Então, como nós
cremos e confiamos e por isso estamos aqui, nós vamos levantar as nossas vozes e clamar a esse Deus. Aleluia. Presbítero Antônio. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez, Senhor, na Tua presença para Te engrandecer, para louvar o Teu nome, Deus. Sabemos que hoje é um grande dia, Senhor, um dia de compromisso que o Teu povo, Senhor, tem. E que o Senhor possa estar no controle, Senhor. Age em nossas vidas, que nós possamos tomar as decisões certas, Deus. Abençoa, Senhor, este povo, esta nação, em nome de Jesus. Que a Tua presença, ela possa, Senhor, estar conosco. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, usa as nossas vidas para fazer o certo. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra, a entender, Senhor, o que o Senhor tem a fazer em nossas vidas, abençoando, Senhor, o ouvinte, abençoando as famílias, os lares. Assim te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, pelo milagre, por estar aqui, Senhor, com vida, com saúde, respirando, Senhor, mais um dia que o Senhor nos concede estar aqui, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, Deus, de já. Amém, Jesus. Aleluias. Louvado Glória seja a Deus. Que Deus venha tirar a cegueira espiritual, que Deus venha abrir a mente, que o povo possa ver a verdade, que eles possam entender, porque eu tenho visto que o povo tem falado, agido, impulsionado por ideias que eles nem sabem de onde vem. Aleluia. Nem sabe de onde vem. Esse dia me preocupou muito. Eu ouvindo algumas pessoas, 2 cidadãos, 2 rapazes, falando acerca das eleições. E aí eu digo, meu Deus, de onde que eles tiraram isso? Que coisa louca. A mente deles cegaram o entendimento, cegaram os olhos, os ouvidos, o entendimento, e eles estão indo por doutrinas falsas, por pensamentos falsos, ideias falsas, coisas que eles nem conhecem, mas meteram na mente deles. Aleluias. Aleluia, Deus. Então nós temos que orar para que de repente eles nessa manhã acordem e de repente o Espírito Santo de Deus entre na mente deles e faça a mente deles raciocinar e que eles possam, os olhos deles se abrirem e que eles venham ver aonde que eles estão pisando, o que eles estavam falando, e que Deus mude os pensamentos, que seja segundo a vontade de Deus, porque essa é perfeita e agradável. Glória Aleluia. a Deus. Eu peço aos irmãos que compartilhem o link dessa programação, que nos ajudem a fazer essa programação, nesse dia tão importante, aleluias. Eu sei que a igreja orou, tem orado. Eu sei que nesse momento há muitos irmãos orando. Hoje foi decretado um jejum solene. Toda a igreja hoje está voltada. Aleluias. E eu tenho certeza disso. Que Deus, os ouvidos, os olhos de Deus estão atentos a este povo que tem clamado. Porque no passado, toda vez que o povo se inclinou para Deus, clamou a Deus, buscou a Deus, Deus nunca desamparou, Deus nunca virou as costas. Deus não deixou alheio, não ficou alheio à situação. Deus sempre agiu. E eu sei que não é desta vez que Deus vai fazer o contrário. Eu sei que Deus já sabe de todas as coisas. Deus ouviu e a vontade de Deus seja feita. A melhor coisa que tem é a vontade de nós estarmos dentro da vontade de Deus. Ainda que muitas vezes nós insistimos em algo que seja realizado, que seja feito, que seja solucionado de tal maneira. Mas a melhor mesmo é aquela que Deus quer. Amém. Aleluias. Irmão. E a gente glorifica a Deus, né, irmão Celso? Porque o povo saiu para a batalha, né, Celso? O povo saiu para a guerra, o vale de oração, no vale ali da oração, em Viamão, né? Ali o povo teve buscando a Deus, ali caiu uma glória, um poder. Ali o Senhor estava ali ouvindo aquele povo que saiu para a guerra. Isso é algo tremendo da parte de Deus, irmão. As passeatas espirituais que teve ali também na igreja, na nossa sede,
Sexta-feira, o evangelista, os irmãos saíram numa passeata ali pela nossa cidade de Viamão, orando, né, buscando a Deus. Então eu creio que, aleluia, assim como os filhos das trevas são prudentes, mas o povo de Deus se preparou também, aleluia, para buscar e clamar, porque eu tenho certeza, irmão, que aleluia, o Senhor está na frente de todas as coisas. Glória a Deus, é verdade. E para os irmãos, as irmãs que jejuaram, oraram, que se concentraram nesses dias de uma forma mais intensa, eu quero dizer para os irmãos que não foi em vão. Aleluias, não foi em vão, não está sendo em vão. Para Deus, buscar a presença de Deus nunca é em vão. Sempre vai ter a recompensa. Não é tempo perdido. Aconteça o que acontecer, não é tempo perdido. Deus sabe. Mais uma vez digo, a vontade nossa dificilmente é a vontade de Deus. Bom é quando estamos em conformidade, que a nossa vontade é a vontade de Deus. Mas nós temos que procurar, pelo menos, desejar ardentemente que estamos conforme a vontade de Deus. Que nós possamos estar conforme a vontade de Deus. E essa é realmente a melhor coisa que tem. Ainda que muitas vezes é contrária àquilo que pensamos, àquilo que queremos. Mas se é ela, aí é impressionante. Aleluia. Mas estamos alegres nesta manhã, né, irmão Celso? Estamos, porque quando há uma alegria na nossa vida, há sinal de vitória, irmão. Há sinal que Deus está agindo, que Deus está no controle, né? Nesta manhã também estamos aqui, mas temos visto também os departamentos unidos na presença de Deus, juventude trabalhando, departamento de cavaleiro, união feminina. Isso é a importância do povo de Deus, a grande união nessas horas. Aleluia. Aleluia, por isso eu louvo ao Senhor por isso. E, presbítero, eu penso uma coisa, independente do resultado, eu tenho certeza que isso vai ser algo que vai unir mais, vai fortalecer mais o povo de Deus. Com certeza, nós não podemos arrefecer. Passou as eleições e parar com o combate. Não, independente de resultados. Nós temos que continuar cada vez mais, insistindo, batendo. A palavra diz que é para nós bater, buscar, aleluias, pedir. Então nós temos que continuar incessantemente nessa caminhada, nessa batalha, porque ela não terminou e ela não vai terminar. O dia que vai terminar é naquele último dia, naquele último segundo, naquele último momento ali que vai terminar. Aleluias. A batalha nessa terra. É só no último minuto, no último segundo ali que a batalha vai terminar. Essa batalha ferrenha que temos travado, aleluias, aqui na face da terra. A palavra de Deus, ela fala assim, pedi, dai-se-vos-á, irmão. A gente tem que saber pedir, né, irmão Celso? Crer, né? Não pedir errado, tentar pedir o certo, crer no Senhor. E uma coisa é, irmão, o que há de acontecer, vai acontecer, mas nós podemos ficar tranquilo, porque o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da minha vida, no controle da vida do irmão Celso, na sua vida em casa. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da tua família. A tua família está sendo cuidada por Deus. Aleluia. Não se preocupe, deixe na mão de Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar de imediato. Hoje, graças a Deus, nós temos um tempo maior. Vamos estar lendo, aleluia, vamos meditar numa palavra, aleluia, que se encontra, glória a Deus, se encontra no livro de Salmo. Se encontra no livro de Salmo, mais precisamente no número 46. Salmo 46. Aleluias. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui, vamos ler o 46 todo. Aleluias. Ainda que tem um versículo aqui que me chama muito a atenção. E nós não vamos dizer que vamos nos focar nesse, mas eu vejo que nessa conversa que tivemos aqui inicialmente, nessa fala, já pude sentir que foi tocado nesse versículo. Aleluia. Essa última fala do presbítero Antônio, eu vejo que ele já tocou, talvez até inconsciente,
ele tocou nesse assunto. E aí eu pude ver que de repente não, tenho certeza que Deus já está falando conosco. E esse Salmo 46, de número 46, nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará. Ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E o versículo que eu acho que é muito importante: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias, glória a Deus. Para nós, aleluias, nos situarmos melhor nesses salmos, para nós falarmos alguma coisa sobre esse salmo, nós precisamos saber em que contexto, em que situação foi escrito esse salmo. Aleluias. E há um grande indicativo que foi no momento em que Deus livrou o povo de Jerusalém das mãos dos assírios, governado pelo rei Senaqueribe. Aleluias. E eu pude ver que diante do grande livramento, esse salmo de repente é entoado. Aleluias. Estou eu dizendo, há indicativos. Alguns dizem, alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia já falam de outra, mas o certo é que eles vinham de uma grande experiência com Deus. Deus é o nosso refúgio. Este é o certo. Eu posso ver que eles estavam vindo de uma grande experiência que tinham tido com Deus e tinham sido vitoriosos, a ponto de ele dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aleluias. E aquele versículo 10, aquietai-vos, ali nós sabemos, se nós lermos, aleluias, mais adiante, no livro de Crônicas ou Isaías, e vamos ler posterior, nós vamos ver o porquê que eles disseram isso. Aleluias. Esse salmo, quero dizer para os irmãos, que anteontem me veio na mente essa passagem, essa palavra, e eu falei com o presbítero. Presbítero, quem sabe, vem no meu coração, quem sabe a gente fala palavra tal, e como a vida é tão corrida, tantos afazeres, não me detive na palavra. Me veio só essa parte, esse salmo. E aí passei para ele. O presbítero também, correria, igreja, trabalho, enfim, e vamos deixar para nos preocupar com a programação mais próximo. Aleluia. E ontem à noite voltamos a falar, e aí eu me lembrei, mas esse salmo aqui eu já falei há poucos dias em algum lugar, aonde que foi falado? E aí lembrei-me que foi aqui nessa programação. E aí o presbítero disse: irmão, vamos continuar. O presbítero achou algo interessante, e aqui estamos nós. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Ela pode, daqui a pouco, alguém pregar a mesma palavra, mas o certo é que Deus quer que nós nos aquietamos diante desse mar turbulento, diante dessas investidas do inimigo. O certo é que nós temos um general de guerra, nós temos alguém que vai lutar por nós, que vai pelejar essa peleja por nós.
Bendito seja Aleluia. o nome de Deus, irmão Celso. Existe tempos de bênçãos e existe tempos difíceis. E o povo de Israel, passou por isso. Experimentou todas essas... Experimentou muitas coisas, tempos bons e tempos Aleluia. difíceis, tempos de calamidade, tempos bravos, tempos de guerra, Exato. tempos que o povo até pensava muitas vezes que Deus havia abandonado, mas na verdade Deus, ele não abandona, nós abandonamos a Deus muitas vezes, né? E aqui nós vemos no versículo 1, irmão, no versículo 1, 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Aleluia. Você imagina o refúgio, fortaleza, socorro. Isso Deus tem para mim, Deus tem para você. Deus tem para a tua família, mas o inimigo, ele luta para tirar a nossa mente do Senhor, né? Nós temos a mente voltada ao Senhor, mas a luta ele traz para a gente, para fazer a gente se esquecer que Deus está com a gente. Mas olhe bem o que está dizendo, refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Deus, ele nunca vai deixar de estar perto de ti. Deus, ele vai estar sempre ao teu lado para te socorrer, te fortalecer. É isso, irmão, que o Espírito Santo tenta nos trazer. Ele está com a gente, ele está ao nosso lado, ele pode te ajudar, ele pode te mudar. Os dias talvez possam ser difíceis hoje para ti, mas com certeza, talvez nessa tarde vai mudar. Talvez amanhã vai mudar, porque Deus está no controle da tua vida, irmão. Ele é o teu socorro, ele é a tua ajuda. Aleluia. Ainda nesse primeiro versículo, Deus é o nosso refúgio. Refúgio, uma rocha. Aleluias. Imagina uma pessoa se refugiar numa rocha. Aleluias. Dificilmente o inimigo vai penetrar ali. Dificilmente não vai penetrar, porque essa rocha não é só uma rocha qualquer. Essa rocha é o Senhor, o refúgio. Nos refugiarmos nessa rocha é algo tremendo, é algo que o inimigo não consegue penetrar ali, não consegue ir até nós. Aleluias. E fortaleza, aleluias. Socorro bem presente na hora da angústia. Imagina a pessoa estar acuada por algum motivo e se refugiar nesta rocha, nesse rochedo, se embrenhar. Imagine uma grande rocha, aleluias, e a pessoa entrar e se esconder ali, se refugiar. O inimigo não vai penetrar, não vai achar de maneira alguma. É uma fortaleza, é algo firme, algo forte, algo que os vendavais, eles não vão mover. Eles não vão conseguir mover. É algo sólido, algo que tem um embasamento. E não só pensando nisso, e além de tudo isso aí, fisicamente já é algo quase que impossível. Agora imagina quando esse refúgio é o Senhor. Aleluia. Eu vejo, irmão Celso, assim, os dias de hoje, o povo de Deus num campo de batalha. Aleluia. E o inimigo, a gente avistando o inimigo lá na frente, um exército do inimigo, e vem o nervosismo. A gente treme muitas vezes. Somos humanos. Isso, somos humanos. A gente vê, a gente treme, a gente fica preocupado. Aleluia. Mas existe um que está ali na frente e diz para nós: aquietai-vos. Tenha paciência, cuide. Aleluia. Pare, abra os teus olhos e veja alguém na frente de vocês. Alguém que pode te ajudar, alguém que vai lutar por ti. A luta não é nossa, a luta é do Senhor, irmão. Então eu creio, aleluia. Talvez você esteja passando por uma guerra, por uma batalha espiritual e tu está vendo que não está acontecendo um sinal de Deus. Estou dizendo, no tempo de Deus, as coisas vão mudar, as coisas vão se transformar, porque é Deus que está agindo, irmão. É Deus que está no controle, é Deus que manda. O poder é dele, a glória é dele. Nós somos filho e um pai está nos cuidando.
Aleluia, em nome de Jesus, você que está aí na sua casa, diante de uma batalha, o Senhor está dizendo ali, ó, no versículo 10, aquietai-vos, sabeis que eu sou o seu Deus. Irmão, sabe onde é que eu vi isso, irmão Celso? Eu vi lá no Bom Retiro do Sul. Quando eu fui para Bom Retiro do Sul, o primeiro retiro de cavaleiros, eu estava passando uma grande batalha. E quando eu fui largar as irmãs na casa ali para as irmãs ficar, eu me deparei com uma lavoura de soja, talvez ali na frente, do pastor Humberto Schmidt, né? Eu olhei para aquele campo e eu vi aquele campo só na frente. Aí o Senhor diz assim, não olha só o que está na frente, olha por cima. Olha o que está lá nos lados. Ela está toda verde, ela está sendo cuidada. Assim sou eu na tua vida. Irmão, o retiro, aquele dia que eu fui no retiro, Deus falou fortemente no meu coração, irmão Celso. Então a gente tem que se aquietar, a gente tem que observar e ver, porque Deus tem um plano de saída para a gente, irmão Celso. É verdade. Aqui no versículo 2, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Deus está dizendo que não é para nós temer. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O que significa isso? Ainda que a terra se mude. Seria um grande terremoto, algo maior que um terremoto. Imagina, ainda que os montes se transportem, imagina o que sacudida, que tremor, para mover tudo isso. No mundo espiritual, muitas vezes, nós passamos por isso. A tribulação, a luta é tão grande que agita todas, sacode todas as estruturas. Mas a Bíblia diz aqui, pelo que não temeremos, não devemos temer, ainda que isso esteja acontecendo, ainda que as estruturas da nossa mente, do nosso coração, do nosso ser, do nosso entendimento sejam movidas, sejam sacudidas, nós temos que estar firmado, nós temos que estar escondido, aleluias, nessa rocha, num lugar seguro. Ele, Jesus, é esse lugar seguro, é esse refúgio, é essa fortaleza. Agora imagina quantas vezes financeiramente, na saúde, nas emoções, na família, muitas vezes abalado, somos abalados muitas vezes. Vem o vendaval, vem as turbulências e sacodem toda essa estrutura, que parece que a ponto de jogar para outro lado, como aqui, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Quantas vezes parece que somos jogados como uma pena ao vento, difícil, sabe? E tão grande a fúria, os vendavais que se abatem sobre a vida. Mas e como que vai ficar o amanhã? As coisas estão fora do controle? Não estão fora do controle. Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Novamente, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. O que nós temos que ter é uma certeza, uma confiança, uma fé. A fé, nós temos que crer, confiar nas promessas de Deus, o que a Bíblia nos relata. Isso aqui não é ficção, isso aqui não é história. Eu costumo sempre dizer e volto a dizer no dia de hoje. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos que confiar, se há algo que nós temos que confiar, é em Deus, na sua palavra. Se há algo que nós temos que realmente confiar e descansar, não é na palavra de um médico, não é na palavra de um advogado, não é na palavra de um banqueiro que diz assim, fique tranquilo, tem tanto aqui para o senhor. O médico, senhor, fique tranquilo, a cirurgia vai ser feita e vai correr tudo bem. Não é no advogado que vai dizer assim, o senhor fique tranquilo, o senhor vai ser isentado, vai ser livre dessa situação. Não, nós temos que nos refugiar em Deus. Esse não falha, esse é o nosso... É o nosso baluarte, é nele que nós temos que nos respaldar. Glória a Aleluia. Deus. Coisa tremenda, irmão Celso. Eu comento muito lá na congregação para os irmãos que nos tempos de mais juventude, quando surgia a doença na família, a mãe, pai, dizia, vamos para a igreja. Coisa tremenda, né?
surgia uma doença, surgia um desemprego, surgia alguém ali, de repente caía, aí o pai e a mãe dizia assim, olha, o jeito é ir para a igreja, vamos para a igreja. Então a gente se baseia muito na palavra de Deus, quando a palavra de Deus fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Às vezes muitas pessoas podem dizer assim, mas para que ir na igreja? Vamos ficar em casa. Não, a igreja tem mistério, na igreja acontece o sobrenatural. O sobrenatural está dentro, está na igreja do Senhor. Porque quando a gente vai em batalha, em luta, chega na casa de Deus, a gente vê alguém testemunhando, a gente vê alguém louvando, a gente sente a presença de Deus, a gente vê alguém pregando, um jovem, uma criança, ou um ancião pregando, ou testemunhando, falando das grandezas, do poder de Deus. Então isto é uma coisa tremenda, irmão. Então tem que haver esta alegria de estar na casa de Deus, porque é Ele que nos ensina, irmão, Ele que nos traz a experiência, Ele que nos traz força. Então Deus, Ele é tremendo, é bom estar na casa de Deus, irmão, porque na casa de Deus vem, aleluia, alegria para nós, vontade de servir, vontade de batalhar. Às vezes tem dias que a gente... a batalha é tão grande, parece que a gente esmurece, mas naquele momento parece que o Espírito de Deus, né, conforme a santidade de Deus, a santidade de Deus que tem que haver na nossa vida, irmão, quando se isto acontece, o Espírito de Deus, ele toma conta da nossa vida e diz, levanta-te, vai e faz a obra de Deus. Aleluia. Ele nos ajuda, irmão, Ele nos ensina. Então, bom, irmão, é estar na casa de Deus, irmão Celso. Aleluias. Neste momento, estarei lendo Glória a Deus. Alguns irmãos que estão participando conosco e logo após estaremos ouvindo um louvor. Aleluias. Bendito seja Deus. E temos aqui a participação do nosso irmão Juvenal Silva. Paz, oração e união. Rolante, Rio Grande do Sul. Deus abençoe todos neste domingo. Amém, meu irmão. A irmã Elza Links Ciota. Paz, oração e união. Peço oração por meu esposo Rogério Ciota Viamão. Vamos estar orando, sim, minha irmã. Aleluias. Vamos estar orando pelo presbítero Rogério. Aleluias. Jovita Vaz. Paz, oração e união. Paz do Senhor, minha irmã Jovita. Solange Teixeira Rico. Paz, oração e união. Peço oração por mim e minha família em todas as áreas. Grace Budinoff. Paz, oração e união. Área Viamão. Deus abençoe nosso dia e que a misericórdia de Deus seja para com nossa nação. Elson José Freitas, Portão. Paz do Senhor, meu irmão. Stephanie Prusch, nosso segundo encarregado ali na nossa sede em Viamão. Paz do Senhor, glória a Deus por esse programa. Presbítero Stefano, Área Viamão. Glória a Deus. Américo Molina, glória a Deus. Grace Vudinoff, nesses últimos dias de oração, direto pelas ruas de Viamão, o corpo físico está cansado. Mas ontem à noite encerramos e estamos alegres, sabendo que o nosso Deus está no controle de tudo. Com certeza, está no controle de tudo. Carla Pilger, paz do Senhor, peço oração por causa na justiça. Aleluias. Estaremos orando. Louvado seja Estaremos Deus. orando. Deus é aquele que pode todas as coisas. Coisa todas tremenda, as né? coisas. Meu Está Deus. acima de advogados, como citei aqui, está acima dos médicos, está acima de tudo, de qualquer conselheiro humano. Ele, o Espírito Santo de Deus, são os nossos conselheiros, são os nossos ajudadores, é eles que nos fortalecem, é eles que tiram o cansaço, nos levantam, nos encorajam, nos impulsionam, porque sem ele realmente aí nós não somos nada, somos apenas um trapo, somos apenas algo, um amontoado de carne. Glória a Deus. Aleluias. Mas quando o Espírito Santo toma conta de nossas vidas, daí há um diferencial. Eu tenho visto esse diferencial nesses últimos dias intensos de oração. Eu tenho visto um mover de Deus. Eu tenho visto um crescimento espiritual. E o que é isso? Por isso que no início eu falei, não vamos hoje terminar achando que terminou as eleições,
acabamos. Não. Vamos permanecer até aumentar o volume de oração, de clamor, de agradecimento, porque nós temos também que agradecer. Eu ontem estava na consagração e em muitos momentos o Espírito Santo de Deus, com certeza, porque de nós, a vontade de nós é outra, muitas vezes é de ficar sentado em casa, coisa e tal, agradecer a Deus por aquele momento. Nós não éramos muito, mas eu olhava para aqueles poucos que estavam ali e eu digo, Senhor, muito obrigado pela vida dos teus servos, das tuas servas que aqui se encontram. Obrigado por o Senhor estar trabalhando em nossas vidas, nos impulsionando, nos encorajando, porque isso é só o Espírito Santo de Deus que faz. Faz nós sentirmos um gozo, uma alegria, um desejo de permanecermos. Só Ele. Nas aulas do CETADEB, nas aulas da escola bíblica, eu tenho ouvido, tenho visto, tenho sentido um mover diferente de Deus. Aleluia. Uma coisa diferente. Algo sobrenatural, né? Nós ia comentando no carro do que Deus está fazendo, a escola bíblica de ontem, né, Celso? Meu Deus, coisa tremenda, coisas que a gente aprende, que a gente vê, né? O nosso pastor se dedicando ali, trazendo e nos ajudando. Eu vejo uma coisa no pastor que há uma alegria, ele fica alegre em ver a gente ter este prazer de lutar, de ler a palavra, de estar na escola bíblica, né? E então a gente fica feliz, irmão, muito feliz de ver o grande avivamento que está acontecendo ali na cidade de Viamão. Eu fico muito feliz com a escola bíblica. Sexta, Deus falou comigo através dessa escola. O CETADEB, né? Isso, tranquilo. Eu fiquei muito feliz, irmão, porque os olhos da gente se abrem, né? E Deus usa muito o nosso pastor. E uma coisa que eu queria te lembrar, irmão Celso, também, desse avivamento. Eu creio que está acontecendo um avivamento, uma união grande em Viamão, ali naquele culto no campo que teve, que a glória de Deus também desceu sobre aquele lugar. Uma grande batalha ali, irmão, mas o povo de Deus estava unido. Ali o poder de Deus caiu, a palavra de Deus falou e o diabo caiu por terra naquele lugar. Em nome de Jesus. Eu creio, irmão, eu creio nesse poder. Presbítero, quando o povo se coloca na presença de Deus, coisas grandes acontecem. O mover de Deus, do Espírito Santo, acontece. Exatamente. Aleluias. Nesse momento, então, vamos estar ouvindo um louvor. Aleluias. E logo prosseguimos. Em nome de Jesus. Deus está chamando fiéis soldados, todos valentes, todos prudentes, para marchar. Não tem idade para se alistar. Moços e velhos que estejam prontos pra guerrear. Ouço a trombeta nos chamando pra batalha e convocando o exército da luz. Cristo é o nosso general que nunca falha, pois a vitória nos assegurou na cruz. Ao que vencer dará poder, do céu reinará com Jesus. Em todo o mundo, entre as nações, de todos os povos, Deus está formando seus batalhões. Não é preciso ter posição, basta coragem pra levar mensagem de salvação. Ouço a trombeta nos chamando
pois a vitória nos assegurou na cruz. Ao que vencer, dará poder no céu, reinará com Jesus. Ouço a trombeta nos chamando pra batalha e convocando o exército da luz. Cristo é o nosso general que nunca falha, pois a vitória nos assegurou na cruz. Ao que vencer, dará poder no céu, reinará com Jesus. Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, vou estar lendo aqui que eu havia prometido que nós íamos fazer menção quando o que eu acho que determinou que os salmistas, os filhos de Corá, louvassem a Deus com aquele salmo. Eu tenho a impressão que foi devido a esta situação. E nos diz assim, em 2 Crônicas 32, depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres. E levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e o fez armas e escudo em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade. Aleluia. E falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Aleluias. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Que coisa tremenda, né? Mas não para por aqui. Aleluias. Não foi talvez por esse momento ainda que eles louvaram a Deus com o Salmo 46. Aleluias. Vamos adiante, no verso 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que desceram dele o mataram à espada. Aleluias. Aí que vem, eu entendo que nesse momento, nessa guerra, aquietai-vos, eu sou Deus, vocês não vai ser necessário vocês lutarem. Aleluias. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor,
e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos Aleluia. de todas as nações. Glória a Deus. Eu imagino que foi nesse dado momento, aleluias, que foi esse o contexto que gerou, aleluias. Mesmo que não seja, são indicativos, mas sabemos, como eu disse no princípio, que esse salmo foi louvado, foi escrito em momento de regozijo, em momento de reconhecimento que Deus é um refúgio, que tem momentos que Deus nos diz, se aquietem, aquieta teu coração, aquieta teu coração, eu vou fazer alguma coisa, não se perturbe, não esteja preocupado, e Deus quer nos dizer, não te preocupa com as coisas que estão acontecendo, há um maior, há um Deus que pode todas as coisas, há um Deus que transforma as coisas, transforma, ele é um perito nisso, Deus ele peleja pelo seu povo. Glória Aleluia. a Deus. Às vezes, irmão, talvez você na sua casa, você está na escuta, talvez você está pensando em largar a espada, largar o escudo, mas não desista. Deus está falando contigo nesta manhã. Deus está falando com você. Não precisa lutar, apenas busque, apenas medita, apenas pense, observe. A luta não é tua, a luta é de Deus. Às vezes Deus quer ouvir da gente, Senhor, eu não tenho mais força, mas eu creio na força que está em ti. Eu creio no poder que está em ti, que o Senhor tem uma saída. Deus quer ouvir isso, irmão. Mas você não pode desistir. O teu adversário, ele já caiu por terra. Agora é o momento de você glorificar, o momento de tu levantar as mãos e engrandecer a Deus, irmão. Aleluia, porque Deus está no controle, Deus está agindo, Deus está lutando. Deus não desistiu de você, não. Aleluia. O teu inimigo que está lutando, dizendo na tua mente, olha, Deus não está mais contigo. Tu errou? Não, irmão. Se você errou, se você se humilhou, você já foi perdoado. Amém? Levanta a tua cabeça, meu irmão. Usa a tua espada, usa o teu escudo. Entra nessa batalha, porque Deus vai te entregar a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Temos que repousar em Deus. Repousar. Simplesmente repousar. Talvez tenha muitos irmãos que têm passado por momentos, como nós já falamos, de aflições. Mas nessa manhã Deus ele está nos dizendo, nos dando a receita para nós nos aquietarmos, para nós repousarmos, confiarmos. As pelejas não são nossas. Tem momento que nós queremos pelejar as pelejas que não são nossas. Nós temos um Deus que diz assim, não, isso não é para ti. Olha a tua força, tu está lidando com algo poderoso. Olha o teu bracinho de carne. Deixa para mim isso. E muitas vezes nós tomamos das mãos de Deus. Nós entregamos para Deus e tomamos. Queremos ensinar Deus como fazer, como lutar, como pelejar, e nos intrometemos muitas vezes. Nós temos que entregar, confiar em Deus, descansar, aleluias, nos aquietar. Nosso coração muitas vezes está inquieto, muitas pessoas muitas vezes perdem o sono, não conseguem comer direito, uns comem demais, outros comem de menos, quando estão muitas vezes sob um grande ataque, sob uma pressão, aleluias. Muitas vezes essa pressão pode ser até mesmo no trabalho, pode ser até mesmo muitas vezes no ambiente familiar, pode ser na vizinhança, pode ser de tantas as formas, pode ser na escola, pode ser em tantos lugares. O inimigo ele está por aí e ele sempre procura usar alguém. Então nós estamos sujeitos, não só como o rei lá de Israel, não só, e claro que isso aqui retrata o povo de Israel, mas essas palavras são para hoje, elas são ensinamentos para hoje. As coisas não mudaram, o inimigo continua o mesmo, aleluias, ele continua o mesmo,
ele continuou operando da mesma forma, querendo destruir. Não era somente os reis de Israel, não era somente o povo de Israel que eles queriam destruir. Eles querem destruir, o inimigo tem uma sede muito grande de destruir o povo de Deus, que hoje, no caso, somos nós. Aleluias. Mas nós temos que, por isso, olhar para a história. Glória a Deus. Para os exemplos. Irmão, o senhor permite eu ler só um versículo? Com Salmo 118, no versículo 6. O Senhor está comigo. Não temerei. O que pode fazer o homem? Olhe bem, irmão, que coisa tremenda este versículo. O Senhor está comigo. Não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, e pelo que verei, cumprindo o meu desejo sobre os que me aborrecem. Amém? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Olha bem, irmão, eu me sinto assim, tão alegre na presença de Deus. Porque o Senhor vai nos ensinando o tempo que a gente vai passando por essa jornada, irmão. Ele vai mostrando Aleluia. o que Ele faz pela gente. Então tem muitas vezes que eu começo a pensar e ver da onde Deus me tirou. O que Deus fez por mim. Deus Aleluia. mudou a minha vida, irmão. Eu estava caído, Deus me levantou. Eu estava dormente, Deus me despertou. O meu refúgio era a bebida. Hoje o meu refúgio é o Senhor. Nós aprendemos uma coisa na escola bíblica, e isso é fato, a Bíblia nos ensina, que nós temos o Espírito Santo, irmão. O Espírito que nos fortalece, o Espírito Santo nos incentiva, o Espírito Santo nos ensina a ser paciente, a ser cuidadoso, a ter amor e a ter cuidado. Então, diante dessa batalha, Jesus, ele foi recebido no céu, mas deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos ensina, irmãos. Eu fico alegre, eu sinto algo de Deus tão bom nesta manhã, porque nós não estamos só, estamos com o Espírito Santo. O Consolador está na nossa vida, irmão. Eu me lembro do que nosso pastor estava dizendo na escola. Era 3 coisas: o natural, o espiritual e o carnal. E quando a gente vive na presença de Deus, tendo intimidade, né, em oração, buscando a Deus, perto de Deus, isso é muito importante para a gente. A gente consegue chegar aonde a gente quer. A gente consegue andar, a gente consegue caminhar, a gente consegue ter força para lutar essas batalhas. Olhe bem, irmão, este povo viu a glória de Deus. O rei teve que bater retirada quando viu o exército destruído. O exército que ele confiava que ia destruir o povo de Deus. Ele teve que bater retirada, correr para o seu país, para a sua cidade. Amém? Mas o povo viu a grande mão de Deus, o braço de Deus. Porque Deus diz, essa luta não é vossa, mas é minha. Então Deus é assim com a gente, meu irmão. Deus é assim com você, minha irmã. Deus é assim contigo, meu jovem. Aleluia! Levanta e faz a vontade de Deus. Tu não está só. Há o Espírito Santo que nos ensina. Há o Espírito Santo que nos alerta. O Espírito de Deus está dentro de nós. Então, lute e tenha sempre esse Espírito Santo. Aleluia. Aleluias. Essa palavra que o senhor falou ali no Salmo 118, né, no verso 6. E tem uma outra referência aqui. E disse Deus, em Êxodo 3, 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Aleluia. Disse mais,
Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome, eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Louvado Aleluias. O eu sou, aleluias. Glória a Deus. O presbítero leu aqui: o Senhor está comigo. O eu sou. O Senhor está comigo. Não temerei o que me podes fazer o homem. Aleluias. Coisa tremenda, né, irmão? Aleluias. O eu sou. E tudo está vindo, né, irmão? Deus mostrando pra gente que ele é com a gente, né, irmão Celso? Com certeza. Glória a Deus Deus. é com seu povo. Volto a dizer, não só como o povo de Israel lá no passado. Deus continua com o seu povo. Amém. E nós somos o povo de Deus. Nós somos a geração eleita, povo adquirido. Adquirido por quê? Pelo sangue do seu Filho. Aleluias. Outrora nós estávamos distantes, desgarrados, perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mas o Senhor, o plano de Deus é tão grande. E um dia Ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, vir em carne e osso, aleluias, sofrer, padecer, nos ensinou, deixou algo tremendo, um legado tremendo, deixou ensinamentos que hoje, todos os dias, nós nos respaldamos para vencer as lutas, as batalhas. Em muitos momentos é interessante que nós perguntássemos a nós mesmos: e se fosse Jesus que estivesse aqui? E se fosse Jesus que estivesse nessa situação, como ele agiria? Então, é uma boa pergunta para nós vencermos as lutas, as dificuldades. Jesus, em momentos terríveis, ele confiou sempre em Deus, ele nunca agiu no homem natural que ele era. Em nenhum momento, nas afrontas, nas necessidades, quando teve fome, quando sentiu medo, quando sentiu dores, quando sentiu tantas coisas, ele nunca decidiu por ele mesmo. Aleluias. Então, por isso que eu acho interessante que nós venhamos sempre perguntar: e se fosse Jesus que estivesse aqui, como que ele sairia nessa situação? Confiaria no homem ou confiaria em Deus? Porque ele veio em forma de homem, esteve aqui em forma de homem, sujeito a todas as paixões, a tudo que nós somos sujeitos. Aleluias, para nos ensinar que é possível sim vencer. É possível vencer. Glória Basta a Deus. nós estarmos bem atrelados, bem unidos no Senhor. E hoje nós temos um diferencial, um reforço. Nós temos o Espírito Santo. Se nós nos mantermos, ele não vai arredar, ele não vai sair de nós, ele não vai nos abandonar. E ele vai nos lembrar de todas as coisas, ele vai estar nos orientando. Ele vai estar falando conosco. Nós vamos ouvir ele dentro de nós. Mas ele tem que estar dentro de nós, ele tem que estar em nós. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Nós Aleluia. temos que ser impulsionados por ele. Nós temos que viver com ele. Aleluias. Glória a Deus. E como fazer isso? Aleluias. Irmão Celso, olhe bem. Olha, isso é muito tremendo o que a gente está falando. E o Senhor nos dando experiência nesta manhã de como a gente vencer. Como o Senhor vai vencer, como eu vou vencer, como o irmão que está na escuta vai vencer. Aqui diz, Isaías 8:13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Aleluia. Seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assopro. Que coisa tremenda, irmão. O que Deus está falando nesta manhã? Santificai-vos, chegai-vos a mim, buscai-me. Aleluia. Uma coisa tremenda também, temer ao Senhor, irmão. Aleluia. Aleluia, temer a Ele. Tudo que a gente fazer, ter cuidado. Aleluia. E, irmão, santificar, irmão, é a melhor coisa. O pastor também tem trazido isso na escola, irmão. Ter a presença dele, estar perto de Deus. Às vezes, eu tive falando com uma senhora, Celso, sexta-feira, ela falou para mim: Pastor Antônio, por que o crente sofre? Eu disse para ela: irmã,
a senhora está passando um tempo de sofrimento, a senhora está sofrendo, eu estou sofrendo, irmão. Tá, mas o que a senhora pede para Deus, irmã? Aí ela disse para mim assim, irmão Celso, não, eu estou pedindo para Deus converter o meu filho, eu choro para Deus converter, e isso tem se tornado um sofrimento para mim. Como? Por que sofrimento? A senhora não está pedindo para Deus libertar o seu filho? E é isso que está trazendo sofrimento? Não, eu estou vendo que muita coisa está acontecendo, irmã. Deus, ele age da maneira dele. Deus vai trazer o seu filho, mas ele terá que apertar o seu filho, porque o seu filho conhece a palavra, seu filho conhece a igreja, ele endureceu o coração ao Senhor, então ele tem que se achegar, então Deus vai apertar ele. A senhora não está sofrendo, a senhora está buscando e está vendo uma batalha da parte, a batalha espiritual. O seu filho vai vir para a igreja, a senhora está pedindo, mas Deus vai apertar ele, vai fazer que ele volte para a igreja, da maneira dele. Às vezes a gente não compreende, irmão Celso. A gente pede para Deus, Senhor, salva o meu filho. Aí de repente lá o teu filho, ele para de repente numa prisão, para num hospital, e a gente chega lá e não entende aquilo. Ah, mas por que o meu filho está assim? Ah, mas por que essa guerra? Por que tudo isso? É porque tu está pedindo. É a maneira que Deus trabalha, irmão. É a maneira que Deus age. Então isso é importante, irmão. O Espírito de Deus nos ensina, aleluia, tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas para a gente vencer, irmão Celso. Aleluia. Tem que estar de conformidade com a palavra de Deus. Estar conforme, entender... Aleluia. Entender a vontade de Deus. Muitas vezes a pessoa quer isso aí é quando a pessoa não está de acordo, ela não está ouvindo, não está em sintonia. Ela pede uma coisa e Deus responde e ela não entende. Não há uma sintonia. Mas coisa boa é quando nós estamos em sintonia, falamos a mesma língua, estamos ligados, está havendo realmente uma comunicação. Aleluia. Mas nesse caso que o senhor estava falando, não estava havendo uma comunicação, não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Agora, quando nós estamos em sintonia com Deus, nós entendemos. Entendemos quando Deus, muitas vezes, Deus opera até, muitas vezes, nos trazendo uma luta. Eu já ouvi de pessoas que me contaram que muitas vezes foram parar dentro da cadeia, estavam no crime, e de repente foram parar dentro da cadeia e era um livramento que Deus estava dando para eles não serem mortos fora, porque se Deus não levasse ele para aquele refúgio, incrível que pareça, Deus levou eles para um refúgio. Aonde esse refúgio? Dentro de uma cadeia cheia de ladrões e pior muitas vezes que ele, assassinos, enfim. Mas foi lá que Deus refugiou eles para ensinar, e lá eles conheceram a palavra. Aleluia. Que coisa tremenda, né? Muitas vezes Deus leva uma pessoa para dentro de um hospital doente, com muitas vezes uma doença incurável para o homem, e Deus leva a pessoa para lá para ela poder ouvir a voz de Deus, porque a pessoa muitas vezes tinha um familiar ou alguém, ou ela mesma clamava a Deus, e de repente a pessoa clama por uma coisa e de repente quando vê da outra, vai para dentro de um hospital. Mas que Deus é esse? Não está entendendo que é Deus que está falando, eu vou te levar para lá porque somente lá tu vai poder conversar comigo, nós vamos poder dialogar, porque muitas vezes, e coisa terrível quando o homem não entende, né? Aí ele vai murmurar mais ainda. Que coisa, né? É verdade. O homem não consegue entender, mas coisa boa é quando nós nos colocamos na presença de Deus, e agora para isso nós temos que orar, né? Sim, tem que orar, clamar a Deus, aleluias. E ontem, pela misericórdia de Deus, falei uma palavra lá na consagração e falava sobre o orar, aleluias, e falava no se colocar na presença de Deus, o buscar, aleluias, o orar, né? E há uma diferença, o buscar e orar tem diferença, parece a mesma coisa. Só que em buscar também se ora, só que de uma forma bem mais intensa, não é simplesmente uma oração. Buscar já é algo muito mais intenso, tu tem que cavar mais, clamar mais. Orar é fácil, as pessoas oram, agora o buscar é aquela coisa
que tu vai e insiste, é de manhã, de tarde, é na noite, tu cava profundo. Se tu ia orar meia hora, tu já vai buscar por mais tempo, é incessante. Aleluias, glória a Deus. Vamos estar verificando aqui quem continua ligado conosco. Chegou mais alguns irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Nós temos aqui Zenilda Pinto Marques. Glória a Deus. Poderoso. Glória a Deus poderoso. Paz, oração e união. Viamão. Rosane dos Santos. Paz, oração e união. Sapiranga. Daniel Feijó. Paz. Que Deus abençoe. O nosso evangelista, nosso encarregado, Elias Machado, paz, oração e união. Área Viamão, este programa está uma bênção. Aleluias. Diaconisa Isabel Machado, Deus é fiel, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aleluias, é verdade, o tempo todo. Não existe nenhum momento que Deus seja ruim. Ainda que muitas vezes é como eu estava falando. Muitas vezes parece que as pessoas acham, mas como Deus, eu estou pedindo tal coisa e Deus me coloca num hospital. Ou Deus me coloca numa cadeia. Mas essa é a bondade de Deus, porque Deus é tão bom. A Bíblia diz que o Pai açoita quem Ele ama. Que o Pai açoita quem Ele ama. E eu costumo sempre, faz tempo que eu não tenho falado isso, e nessa manhã me vem agora nesse momento. Eu costumo dizer assim que um pai está num ambiente, um pai e uma mãe estão num ambiente, e aí tem 10 crianças brincando no barro, na terra, no frio, se molhando. Aquela criança não é filho daquele casal, não é filho daquele... Eles não têm por que ir lá e pegar aquela criança e corrigir, porque eles não são pai. Eles não vão açoitar um filho, alguém que não é filho. Agora, se é um filho, a mãe e o pai vão lá e dizem, meu filho, não faça isso, vem para dentro agora. E pega, se for o caso, usa de um castigo, tu vai ficar de castigo agora, porque não era para te ter ido lá e feito aquilo. O pai açoita quem ele ama. Ele não açoita aquele que, sabe? Então, Deus é bom o tempo todo, ainda que muitas vezes seja por uma correção, mas essa é a bondade de Deus, o diferencial, ainda que seja que muitas vezes nós não entendamos. E aí vem mais uma vez que nós temos que estar em sintonia com Deus para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que muitas vezes para nós, que se não estamos em sintonia com Deus, não estamos em espírito, nós vamos achar que não é boa, que não é agradável e que não é perfeita. Mas na verdade, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que Deus açoita quem Ele ama. O Pai não corrige quem é filho. Aleluia. Mas continuando aqui então, viste, irmã Isabel, essa frase sua aqui surtiu um efeito para nós refletirmos um pouco, para nós lembrarmos, aprendermos um pouco mais. Então aqui, diaconisa, Deus é bom o tempo todo. Adriano Espíndola, paz, oração e união. Área de Osório. Grace Budinoff, glória a Deus. Adriana Espíndola, glória a Deus por esta palavra. Aleluia. Neste momento, vamos estar ouvindo mais um louvor e logo após já voltamos. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a sua história. Hoje aqui
ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E outro igual não há. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Outro igual Ele que está mudando histórias nesta noite. e outro igual não há. Poderoso nome. Outro igual não há. E 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 ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há.
A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados irmãos cavalheiros e a todos os nossos irmãos da nossa Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Crescei na graça e no conhecimento. E é neste cenário, ao fundo da nossa Ramo da Videira, que eu quero te convidar para a nossa segunda-feira do livro Evangélica, nos dias 7 a 15 de novembro, aqui na nossa sede internacional. Você não pode ficar de fora deste grande mover de Deus. Venha! Deus está conosco e esta obra é santa. Aleluias, glória a Deus, ouvindo, vendo, lembrando deste evento aonde ouvimos esse louvor, e outro Deus não existe outro. Eu estava olhando, ouvindo, e me passava tantas coisas pela minha mente, e eu tenho certeza absoluta de todos os irmãos que também estão vendo, deve ter passado coisas grandes, tremendas na mente. Me passou pela mente onde que festa no mundo vai apresentar, vai servir a algo tão grande, tão tremendo, que os irmãos, sem beber nada, sem fumar, sem usar, sem cheirar, sei lá, saltam, pulam, choram, aleluias, somente aonde há a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu vendo aquelas irmãs ali, aqueles irmãos saltando, derramando lágrimas. E por isso que naquele dia, no passado, o pessoal disse, mas estão cheios tão bêbados? Não. Tão embriagados? Não. Cheio do Espírito Santo, da graça de Deus. O Espírito Santo, ele nos enche de algo que nada neste mundo, substância nenhuma neste mundo é capaz de surtir esse efeito. Eu olhando aqueles irmãos, aquelas irmãs, de uma forma simples, mas todo mundo elegante, todo mundo, ainda que uma sainha, uma blusinha simples, mas parecia que estava com uma roupa de gala. Na verdade estavam. Eu vendo o semblante dos irmãos, não tinha ninguém feio ali, todo mundo bonito. O que é isso? É o brilho do Espírito Santo. Não tinha ninguém maquiado, mas havia um brilho. Rapidamente, eu creio que foi o próprio Espírito Santo de Deus que me mostrou isso muito rápido. Aquelas irmãs com brilho, os irmãos com brilho no rosto. Não era maquiagem, não. Aquilo ali era o brilho do Espírito Santo, o gozo. Perguntem para eles se eles tomaram alguma coisa antes ou depois, se foram pagos para saltar, pular, para levantarem as mãos. Não, ali não tinha nenhum, aleluias, ninguém instigando a levantarem as mãos, baixarem as mãos. Não, ali não tinha ninguém, era movido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Isso somente o povo que se chega a Deus. Aleluias. Muitos fizeram um grande esforço para estar ali, estar naquele ambiente. Muitos estavam desde a manhã e foram até a noite ali, naquele ambiente, mas tinha algo tremendo que nos atraía ali. Eu, por exemplo, eu e um irmão, nós tínhamos passado a noite toda ali. Só eu e um irmão cuidando dos equipamentos, das cadeiras, enfim, aleluias, de tudo que tinha sido colocado, dos móveis que estavam colocados ali. E nós estávamos alegres no outro dia, aleluias. E aqueles irmãos todos tinham vindo de lugares mais distantes, mas tinham sido atraídos por algo, aleluias, algo, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. E ali estávamos nós sorvendo, nos alimentando de tudo aquilo. E assim vive o povo de Deus, atraído pelo Espírito Santo. Ele nos atrai. Nós estamos aqui essa manhã porque fomos atraídos. Aleluia. Nós temos ido para a igreja quase todos os dias, parece loucura para as pessoas. As pessoas acham que é loucura. Eles me veem, eu saindo quase todos os dias. Eu chego do trabalho, esse homem chegou do trabalho, dali a pouquinho está saindo de novo, já de terno, gravata e coisa e tal. É sábado, é domingo, é à noite. Às vezes em madrugada estamos voltando de orações e ali os porteiros ficam me olhando e coisa e tal. E graças a Deus tem um que é cristão, tem um que conhece, sabe dos mistérios de Deus, sabe de todas as coisas, aleluias, e eu louvo a Deus por tudo isso. Nós somos atraídos, somos impulsionados, não podemos parar,
não devemos parar, não conseguimos parar. Deus nos impulsiona, o Espírito Santo de Deus é como um dínamo, como o pastor falava na aula passada. Nós somos movidos por esse dínamo, aleluia, pela dunamis, aleluias. Deus é tremendo e por isso estamos aqui. Deus. Aleluia. A gente vê, é coisa tremenda, irmão. Eu me lembro de alguns eventos que estiveram no Vale. A gente chega ali, né, nós temos que chegar de modo assim certo, direito, e nós chegamos ali às vezes arrumadinho, limpinho, sapatinho, né, bem brilhoso, mas a gente não consegue, não tem como voltar limpo. É um ambiente rural, é um ambiente bem... Não, e a glória de Deus está ali. E aí, porque se tu te preocupar com o teu sapato limpo, não tem como. Nós vamos nos empoeirar, nós vamos... E ali ninguém liga mais. E o que eu vejo, irmão Celso, que quando a gente vê a glória, o poder de Deus, tu quer estar lá no meio da glória de Deus. Tu quer estar no meio daquele fogo. Tu quer estar no meio daquela alegria. Aí tu te esquece daquilo ali. Então, a minha alegria é ver isso. Eu vejo isso lá no Vale. Que os irmãos chegam bonitinho, quando vê, né, já cai na graça, cai no poder de Deus. E não estão nem aí em roupa, no perfume, no sapato. O que a gente quer é sentir a presença de Deus. Porque ali a glória é um lugar de Deus. Glória de Deus. Então, a gente tem visto isso aí, irmão. E eu fico muito alegre nisso, porque Deus tem feito coisas tremendas ali em Viamão, né, no Vale da Oração. Deus tem falado com a gente. Eu cheguei ali muitas vezes totalmente quebrado, irmão. E na oração que a gente fazia ali, aquele certo tempo, a gente saía dali renovado, abençoado e transformado. Às vezes eu chegava em casa e dizia assim, Vera, tu nem sabe. Cheguei lá no Vale, orei, cheguei num peso, mas agora estou tranquilo, estou forte e preparado para fazer a obra de Deus. É tremendo, irmão. Aquele alimento serviu para mais uns dias, como Elias, né? Aleluias. O que é servido ali nos fortalece. Aleluias. Vamos ler mais alguns irmãos aqui. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Adriana Espíndola. Eveli Mamani, glória a Deus. Aleluias. Edson Luiz dos Santos, Deus está no controle. Área Cachoeirinha, peço oração pela congregação Miraflores. Elza Links, Deus está no controle. Com certeza, Deus está no controle. Ele é Deus. Franciane Ribeiro, glória a Deus. Loreni Rodrigues, aleluias. Referência, acabamento. Deve ser uma empresa. Paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. João Área. O irmão João, aleluias. Irmão João. Nós nos encontramos lá naquele trabalho que fizemos lá próximo à sua congregação. Aleluias. Aleluias. O irmão Celso é uma benção. O irmão, a misericórdia de Deus, irmão João. Aleluias. Quando estamos na presença de Deus, Deus nos torna uma benção. Aleluias. Glória a Deus. Mas, não esquecendo, precisamos tocar nesse assunto novamente, que eu creio que já está acontecendo, as eleições nesse momento já estão abertas, as salas, lugares de votações, as sessões, enfim. Nós daqui a pouco mais vamos estar saindo aqui, vamos estar nos dirigindo também para votarmos, cumprirmos com o nosso papel de cidadão. Aleluias. E que os irmãos estejam também crendo, confiando. Aleluias. Nesse momento, nos encaminhamos para o final desta programação e eu já visualizo ali através desse aquário aqui que o próximo apresentador, aleluia, já está aqui nos estúdios e nós temos que ceder espaço, né? Então, mas eu quero agradecer de antemão primeiramente a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui
falando alguma coisa pertinente ao reino seu, ao reino de Deus. Aleluias. Quero agradecer a todos os irmãos que de alguma forma participaram, que Deus o abençoe-os. Quero agradecer o nosso supervisor, presbítero irmão Antônio, que está aqui comigo nesta manhã. Aleluias, tem sido um companheiro. Aleluias, nessas programações. E agradecer a Deus. Deus é bom, como foi citado aqui por alguns dos irmãos. Deus é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. E é o fato de nós não sermos consumidos. É o fato de nós permanecermos. É o fato de nós realmente nos aquietarmos e procurarmos ouvir a sua voz, continuar ouvindo, desejando cada vez mais ouvir a voz de Deus, que é mansa, que é suave. Aleluias. Oramos então. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui entrando. Tatiane Tied Parodi, paz, oração e união. Santa Maria, Deus abençoe. A irmã Tatiana, ela seguidamente entra nas programações, eu vejo até em algumas outras programações. Maria Ilsa Buges, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, que essa paz esteja realmente em nossas vidas, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Aleluias. Vamos estar orando então. Havia alguns pedidos de oração aqui, e vamos estar colocando na presença do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, mas já foi citado. E Deus sabe quem são as pessoas necessitadas. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então, as suas considerações finais, presbítero Antônio, e logo após estaremos orando, agradecendo a Deus por tamanha bondade. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por esta manhã e agradecer tudo que Deus tem feito, abençoando também todos os irmãos de Viamão, os nossos irmãos de Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos e que os irmãos possam estar conosco neste grande trabalho de cavalheiros. Amém? Em nome de Jesus. Faça parte, irmão. Aleluia, desta grande obra em nome de Jesus. Tem lugar para todos, tem muito trabalho a ser feito e vamos nos arregimentar, vamos nos alistar nesse exército. Aleluia. Isso aí é uma determinação e o tempo está acabando. 2023 as coisas vão ser um pouco diferentes. E então é hora dos irmãos não deixar para a última hora para se enganjarem. Vamos colocar lá a sua camiseta, vamos fazer parte, vamos nos apresentar, vamos fazer. É para Deus, não é para o presbítero, para o supervisor, não é para o nosso superintendente, pastor Wilson Resplante, não é para o pastor Humberto, não é para o pastor Antônio Cristiano Brizola, não é para os irmãos. É para Deus, é uma chamada de Deus, é uma oportunidade que Deus tem nos dado de fazermos algo para Deus. Aleluia. Deus, às vezes a gente quer fazer algo para Deus e aí Deus nos oportuniza e nós achamos uma desculpa, mas vamos fazer para Deus e receba essas palavras com carinho. Não é uma exortação, não é nada disso, não. É apenas um convite. E da parte de Deus. Oramos, deixa eu orar. Aleluia. Vamos orar a Deus então. Amado Deus, Senhor Jesus, quero colocar nas tuas mãos Aleluia. Os enfermos, Senhor, os doentes que estão no lar, famílias que estão, nesta Senhor, manhã, de joelhos, Deus, orando, pedindo, Senhor, o livramento, pedindo, Senhor, força. Deus, renova suas forças, sua fé, que eles possam se levantar no nome de Jesus. Deus eterno, Deus altíssimo, abençoa este pai de família, esta mãe de família, Senhor. Abençoa, Senhor, a nação brasileira. Abençoa este povo, Senhor, o nosso Brasil. Abençoa, Senhor, a
da Índia, os demais países. Deus, estenda as tuas mãos. Senhor, assuma verdadeiramente, Pai, o Senhor é o Senhor que está no controle, é o Senhor que criou, é o Senhor que fez todas as coisas. Pai amado, esta pessoa que está na UTI, esta pessoa, Senhor, que está ali, está com a sua família, Senhor, esperando o milagre acontecer, por autoridade de Jesus Cristo, que este milagre venha acontecer na vida desta família, na vida deste homem, desta mulher. Deus, é no teu nome, é no teu poder, Jesus. Nos dê entendimento, nos dê força, que nós possamos obedecer a tua palavra, obedecer o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, que esta pessoa, que esta família seja abençoada para a glória do nome de Jesus, a juventude, a união feminina, o departamento de cavalheiros, Senhor, o departamento de missões, em nome de Jesus, Pai, coloca as tuas mãos, Senhor, vai abençoando os teus servos grandemente, com poder e com glória. Jesus, este ouvinte, Senhor, que esteve nesta manhã conosco, que ele possa receber o milagre, que ele possa receber a tua presença nesta manhã, no nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Amém, Jesus. Eu quero agradecer também a irmã Valquíria, que esteve ali na técnica, nos suportando Glória nesta manhã. a Deus. Graças a Deus por tudo. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.